Agora 10 horas em ponto, bom dia. Jovem Pan Morning Show. Começando pela Rede Jovem Pan, mais uma edição do Morning Show, seu matinal de informação, entretenimento, aquela nossa conversa matinal nas ondas do rádio. Jovem Pan Morning Show. Tô sozinho não, gente. Segunda-feira, ó, a turma aqui a postos. Paulinha, Bom dia, o Brau, Ed. bom dia Dani, Bom dia. José Armando, Presente. nosso príncipe da TV, Polônio, cientista Fala, de meu plantão, querido. tudo bem, queridão? Bem, e você? Foi no futebol esse fim de semana? No Pacaembu. Você tava empolgado, postando nas nossas mídias sociais, né? Fazendo enquetes, né, Paulinha? Você viu a enquete do Polônio? É, maravilhosas. Ele é nosso... No derby, né? Eles acertaram, né? Números do futebol, os nossos é. seguidores acertaram, né? Muito. Deu Corinthians no final das contas. É. Mas isso é papo pra nossa mesinha. Redonda. Daqui a pouquinho, começando o programa dessa segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2015. No programa hoje teremos a presença do atleta Gustavo Borges, conversando com a gente aqui, falando da sua vida, da sua carreira, falando de Olimpíadas e outros assuntos também. O Grande Irmão Brasileiro, pra você que acompanha este reality show de sucesso, já 15ª edição, né, Zé? E agora só baixaria, né? Só baixaria, meu. E o Bial ainda vai na chamada e fala, olha, melhorou o programa, agora só tem quebra-pau, só tem intriga. Gente, tá maravilhoso. Melhor jogo que tem. Isso porque eles disseram que iam aproximar, né, o cast do BBB à realidade das essa é a pessoas, realidade né? mesmo, é isso Olha aí. É aí, ó. Ó, dá até pra fazer, só não tem o rock and roll lá. Tem sexo, tem drogas, porque tem muita bebida alcoólica e tem muita pancadaria. Bom, a gente tem a geral, então, do Grande Irmão Brasileiro com Vinícius Moura ainda no programa de hoje e o pessoal do Papel Pop comparecendo aqui para comentar a cerimônia do Grammy, os ganhadores, que aconteceu ontem. Eu não consegui até o fim, hein? Quem Não sei conseguiu, vocês. Pô, Edgar? tudo de madruga ali entrando. Nossa, eu vi muito até, tarde. sei lá, vi um terço da premiação. E ontem teve BAFTA também, né? Teve. Que é a premiação É o inglesa Oscar. do cinema. Uhum. E quem ganhou, quem foi muito bem, foi o nosso querido Boyhood. E a Teoria de Tudo também, acho que foi premiado, não foi? Também. Bom, vamos lá então. 10 horas, 2 minutos. Jovem Pan Morning Show. Recentemente, o comitê organizador das Olimpíadas do Rio anunciou como vai ser feito o revezamento da tocha olímpica em todos os estados brasileiros. Pensando nisso e pensando também no nosso convidado de hoje, que inclusive já participou de um revezamento de tocha em 2004 no Rio, queremos saber de você, querido ouvinte, que nos ouve. Olha só, quem deveria estar no revezamento da tocha olímpica em 2016, na sua opinião? Manda sua mensagem de voz pro nosso Viber. Não esquece de dizer o teu nome e de onde você fala também. Lembrando que no final, Paulinha, entre as pessoas que participam, a gente tem sempre um kit do Morning. É. O que tem esse kit, Paulinha? Camiseta, caneca. Olha é aí. isso? É isso. E eu quero participar, mas eu não sei como é que eu faço pra entrar nesse grupo. Tá bom, gente. Então vamos lá, hein? Você que não tem o Viber, baixa o aplicativo no seu smartphone. Aí você adiciona aos seus contatos o número 56.009.009. Esse é o número da PAN, para onde você envia a sua mensagem de voz, falando o seu nome e da onde você tá falando. Não adianta ligar pro número, gente. A gente não consegue atender, a gente só consegue ouvir as mensagens de voz. Isso. E aí você vai em grupos abertos, explorar Morning Show e segue o nosso grupo. Tem fotos exclusivas dos bastidores, as enquetes do Polônia, tem selfies nus de alguns integrantes do programa. Mentira. Tem sim. Mas tem um monte de coisa legal lá pra vocês curtirem também. Boa, Paulinha. Vamos lá, então. 10h04, vocês estão prontos para nossa conversa com ele? Sim. Todo mundo a postos aí. Vamos receber então agora no programa essa referência da natação brasileira, o maior medalhista brasileiro em Jogos Pan-Americanos. Atualmente ele é integrante do Conselho Executivo do IHRSA, que é o Instituto Mundial destinado ao esporte como qualidade de vida. Tô falando do Gustavo Borges. Bom dia, Gustavo Borges. Bom dia a todos, grande prazer estar aqui com vocês. Cara, prazer receber você para essa conversa matinal aqui na Jovem Pan. Tenho certeza Sempre bom. que vai ser um papo risonho e franco, como de costume acontece aqui no Morning. A gente tá próximo das Olimpíadas aqui no Brasil, como eu já anunciei aqui, antes de falar o teu nome e tal. Quero saber, você sente saudades de competir? Você ainda tem uma rotina diária, digamos, de exercício na água? Como é que é? Rotina diária eu tenho bastante. Eu tenho uma prática aí 5, 6 vezes por semana. Não muito intensa como era na época das competições, mas eu gosto muito de fazer exercício. Então qualquer momento conta. Na água ou qualquer tipo? Água pouco, qualquer tipo. Então eu Água faço mais... cansou, Gustavo? Não cansou. Tem muita gente que nada, porque antigamente, na minha década, né, década de 90, assim, na época dos dinossauros, agora já vai ficando mais velho, o pessoal, a gente nadava muita metragem, então ficava 2, 3 horas nadando, bastante volume de treino. Hoje em dia mudou um pouco esse conceito.
Então tem muito disso, né? Cansei de nadar porque eu nadei muito. Ou treinou muito o basquete, o vôlei, o futebol e aí foge um pouco desse exercício. Eu não tenho muito essa sina, não. Eu gosto de nadar. É mais por uma prática de tempo de fazer a prática da atividade física, que é mais fácil eu correr, fazer uma musculação, do que botar uma sunga, entrar na água, sair, tomar banho, toda aquela sequência. O cabelo estraga, tem aquela coisa. A unha Cabelo cresce. Cabelo não tem problema, né? Cheiro de Polônia é cloro. vaidoso. Pra mulherada é complicado. Viu? O cabelo quebra, fica tudo esbranquiçado. Ô, Gustavo, duro, você né? Fora falou- o cheiro de cloro na pele. Que esse Que fica terrível. exalando, né? Você falou em dinossauros. Quais são seus dinossauros? Quais são seus heróis na natação? Pois eu tenho vários Você heróis já se da colocou natação. como um dinossauro? Então eu quero saber quem te influenciou. Quando eu chego na competição, o meu filho tem 15 anos e minha filha 12. Então quando eu chego nas competições deles, é engraçado porque eu não sou mais o ídolo deles, né? Porque o César Cielo, o Thiago Pereira, Sim. esses são os ídolos dessa galera. Mas quando eu chego numa turminha de 30 anos, 40 anos de idade, que é mais a minha faixa etária, né? Tô com 42, aí sim eu sou o dinossauro dessa turma, só que da mesma idade. Então é legal essa relação que são exatamente os pais dessas crianças, desses jovens. Então é muito legal ser uma referência nesse sentido, de ter credibilidade, de ter assim, a questão da confiança e do trabalho que foi feito. Isso é muito bacana. Mas quando eu nadava, a minha grande referência... Eu tive duas referências, uma nacional e uma internacional. Né? A nacional foi o Ricardo Prado. Quando eu tinha 14, 15 anos, ele era o grande ícone. Né? Em 84, 88 foi a fase onde ele teve os melhores resultados ali, 82, 85. E internacionalmente foi o Matt Biondi, um cara que conseguiu 11 medalhas olímpicas. Uau. Pouca gente já conhece a história do Matt Biondi, por ser já um atleta já das antigas. Mas 11 medalhas olímpicas nas provas que eu nadava. E é muito engraçado que o Matt Biondi, ele tinha muita coisa em comum com o Matt Biondi. Nadava as mesmas provas, 50, 100, 200. O cara era alto, envergadura muito grande, bonito, elegante. Então eu me identificava muito com ele. Muito Não entendi a modesto risada, também, não né? entendi a risada. Você falou que seus filhos nadam, você impôs ou eles escolheram isso? Boa, boa. Olha, qualquer prática organizada de atividade física ou treinamento, mais nessa sequência do treinamento, o pai tem uma interferência muito grande pro treinamento, não pra prática. A prática e a atividade física para criança, eles gostam de chutar uma bola, fazer um exercício. Agora, a prática organizada de alto rendimento ou trabalho de base, que é o caso que eles estão hoje, precisa de uma interferência dos pais. O meu limite é o máximo que eles conseguirem fazer dentro do esporte que eles escolheram, por coincidência foi natação. Coincidência. Quase coincidência. Você Não, meu é o filho fez treinador basquete deles? também. Você é o treinador deles? Não, não sou. Não tenho a mínima condição. Emocional. Tem que ser pai. Não, emocional. Talvez eu teria, talvez Por quê? eles não. Por quê, Gustavo? Tem uma Eles não questão vão enorme. te ouvir e você Eu não... até dou uns mistura, né, pitacos. cara? Eu dou uns Mistura pitacos, Você sabe mas que uma eu vez sou um pai eu conversei com o Barrichello uma vez e ele falou, eu tive que parar de ser o treinador do meu filho no Porque ele sempre kart. chegava em segundo. Não, porque prejudica, acaba, às vezes o próprio cara falou, ele pode render muito mais se não tiver o olhar do pai por perto. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, porque o Rubinho, no meu caso, a gente entende muito da nossa área. Então, quando eu vejo meu filho nadar, ou minha filha, eu dou um toque pra ela, eu sei do que eu tô falando. Sim. Eu posso não estar tão atualizado quanto os grandes treinadores, mas eu tenho um olhar da parte técnica que eu posso contribuir sim. Agora, eu preciso ter um limite até onde eu posso ir. Porque a relação do pai com o filho é de muita emoção, é muita energia. Eu vou nas competições dos jovens e é um trabalho tremendo. Porque o filho que ganha medalha, os pais, lógico que tem um talento individual, o treinamento, aquela coisa toda. Mas o pai ganha junto, né? E só quando você é pai, você entende qual foi a sequência dos seus pais lá atrás. Porque o que é melhor? Você ir pra praia no sábado de manhã, ou ficar o fim de fazer semana, 3 ou mil ficar das metros, né? 6, não, ou ficar das 6 às 8 da noite numa competição no Centro Olímpico, por exemplo. Então é muito complicado isso. E a relação dos pais com o resultado dos filhos tem que ter muita tranquilidade, paciência e maturidade para entender o que está acontecendo. E às vezes isso não acontece. Então e há um limiar ali dos meus filhos, minha esposa também foi campeã europeia de natação, eu fui medalhista olímpico, temos já uma pressão natural em cima deles que eu preciso ter muito cuidado, né? Entre dar o apoio, estar junto e saber se realmente eles querem fazer. Então eu acho que eu estou conseguindo fazer isso, né? As Meu atividades filho e minha filha estão muito bem. de lazer, assim, eu perguntei se você tem alguma atividade na água, você falou, não, tem esportes que eu faço que estão mais fáceis ali, rápidos de praticar, manter minha forma, enfim.
falou corrida, entre outras coisas. Mas tem uma coisa da natação que hoje tem as competições de travessias, que é possível você fazer até em conjunto. A natação master também, né? Você Travessia não é muito meu negócio, não. Você nunca fez, assim, travessia? Vai até a ilha, não sei aonde? Já fiz umas 2 participações em águas abertas, que seria, né? Uma foi aqui na Billings, há muitos anos atrás, quando ainda estava limpa. Exato. Porque agora Hoje seria não dá. sofrido. Não, na Cantareira dá pra fazer a pé. Agora é lá. Aí é caminhada, né? É caminhada. E a outra que eu fiz em Ipanema, se eu não me... foi em Ipanema, uma prova do sino na época, eu levei um caixote, quase É muito diferente, né, Gustavo? todo ali. Nadar no mar, né? É muito diferente, não adianta. Eu tava nadando com um carioca do lado, era uma competição, assim, em pares, né? Então era meio que desafio e você eliminava um. E a hora que eu tô junto com ele, assim, tá vindo uma onda, eu falo assim, vou pegar um jacarezão agora, vou me dar bem, né? A hora que eu vou entrar na onda, eu olho pro lado, o cara afunda, não pega a onda. E a hora que eu entro na onda, eu só dou cambalhota, assim, cabeça na areia, ombro, quase me quebrei. A hora que a água voltou, também em ressaca. A hora que voltou a água, eu tava, assim, espalhado na areia e ele correndo, assim, passando por mim. Ah, que pena que beleza, não tem Gustavo? vídeo disso, ia ser Toda essa maravilhoso. medalha olímpica não serve nada aqui. Ó, vamos tocar uma música agora. Vamos fazer um intervalo no papo aqui com o Gustavo Borges. Daqui a pouquinho a gente volta nesse papo aqui no Morning Show. Agora 10 horas 11 minutos, horário de Brasília. Seguimos com o bate-papo aqui com o nosso grande atleta, campeão Gustavo Borges, nadador, agora com outras atividades aí, né, pela frente. Quais são os seus projetos mais próximos, seus afazeres, já que a gente está aí frente a uma Olimpíada no Brasil, né? O esporte, todos os esportes estarão em evidência em função das Olimpíadas e a gente sabe que muitos ex-atletas atuam como comentaristas, até como conselheiros dentro das equipes. Você vai estar envolvido na Olimpíada de que maneira, Gustavo? Eu faço parte do Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, que não tem nada a ver com a organização dos Jogos, mas tem a ver com a participação dentro do Comitê Olímpico, que é diretamente com os atletas, né? E faço parte também do time da Globo de transmissão, na parte de comentários. Então eu vou estar bastante envolvido. Fora outros trabalhos ao redor das Olimpíadas que acaba girando, né? Com as participações aí em eventos. Você mencionou a festa aí da tocha, participei da abertura. Então, quando se fala de Olimpíada e atletas olímpicos, principalmente os atletas em atividades têm muita dificuldade em participar desses eventos. E todos são convidados, né? E os ex-atletas, que é o meu caso, pós-atleta, não que você acha melhor. Fica mais bonito, né? Ex, qualquer coisa fica meio estranho. Pós-punk, né? Pega melhor, né? Pós-atleta. Pós-namorada, pós-esposa. E eu tenho participado bastante disso, né? Então, palestras motivacionais para empresas que acaba girando muito nesse sentido, né? A questão do esporte junto com o espírito olímpico em empresa, isso funciona muito bem. Então, tem várias atividades aí envolvendo... Você falou do... Só chamar aqui, Zé, desculpa. Você falou do revezamento da tocha. A gente está perguntando no Viber para as pessoas participarem, interagirem, mandando mensagens de voz. Quem deveria participar, né? Quem deveria estar nesse revezamento? Poxa, Levar a tocha. Tem muita revezamento gente da falando a tocha. Xuxa. Quem deveria, Tá, na tua aqui no opinião, Twitter. Gustavo? Quem A deveria? Xuxa, tá? Não o Xuxa, a Xuxa. A Xuxa. Alguém fora, Eu Xuxa alguém também. fora do alguém fora do esporte. Quem deveria estar? Fora do esporte, puxa, tem tanta gente aí. Eu acho que primeiro tem que ter uma relação com o esporte. Acho que tem que ter uma linha bem tênue ali, porque convidar a gente por convidar, eu acho que é meio complicado. Mas acho que teria que começar com atletas olímpicos, que a tocha é olímpica, e a partir daí aí tem uma relação com patrocinadores também, com campanhas que todos eles vão fazer. Então Não, mas na brincadeira, vai. Gustavo, fala pra ele, na brincadeira. Quem que poderia estar? Você viu essa bonetada Na aqui? brincadeira, o meu filho deveria estar lá, viu? Olha, Eu gostaria que meu filho tivesse, que ele ia vibrar muito com isso. o fato é que você que está nos ouvindo pode mandar também a sua mensagem de voz pro nosso Viber com quem você acha que deveria Podia estar. chamar o Obama também, O então. Obama, olha aí, no revezamento da tocha tem caneca e camiseta do Morning Show. Pô, se ele No final- apareceu no Grammy, por que ele não vai aparecer no revezamento da tocha olímpica, Olha né, aí. minha gente? Vai lá, Zé. É promissora a vida de um pós-atleta, assim? Ou sobra ser comentarista na Globo, na Record, numa Pô, emissora Zé, de legal rádio, esse comentarista. palestra. Não, só que aí a funila, você tem muitos atletas e Você tem de campo tudo. talvez Aqui é um menor. papo um pouco mais longo de transição, né? A transição, ela é fundamental na vida de qualquer atleta. E a hora que você para de fazer alguma coisa que você se dedicou tanto tempo, eu parei com 31 anos.
Então a preparação antes... É novo. É novo perante a vida, velho perante o esporte, né? Então você já tá ali no limite. Tem atletas aí que vão 35, 36, 37, mas esportes coletivos na maioria, né? Ou maratonistas que amadurecem mais tarde. Mas a transição ela é muito dura, porque você se preparou tanto para aquele trabalho específico durante tanto tempo, a hora que você para e começa um outro, é você voltar para o mercado de trabalho, talvez sem muita experiência naquela função, naquele trabalho que você vai exercitar. Apesar que todos os aprendizados do esporte, eles acabam te dando uma vantagem perante outras pessoas que talvez não tiveram aquela experiência, que podem ajudar muito na questão da disciplina, planejamento, trabalhar com foco, sob pressão, concentrar e execução. Se o atleta tem a dimensão do que ele aprendeu durante esse trabalho, durante a vida esportiva, e consegue traduzir isso para a vida profissional dele de qualquer área, aí ele tem muito sucesso. A grande dificuldade é o atleta entender que isso aconteceu com ele e utilizar isso na prática e pagar o preço da transição. Estudar, se preparar, entrar num trabalho, ter experiência e assim por diante, né? Então, Gustavo, tem muitos atletas com muito sucesso e outros com muita dificuldade. eu tenho uma curiosidade. A Vila Olímpica é uma esbórnia? A Vila Tem o Olímpica... quê? Pegação, festa todo dia, bebida, como é que é? Troca-troca, festa. Você Que imagina o rola? seguinte, Eu eles sempre são acho pai, que rola pai alguma sem coisa e filho. ninguém conta nada. Rola, porque- claro que rola. Você pega 10 mil jovens concentrados vocês estavam falando de Big Brother aqui antes de começar. São 10 mil Confinados pessoas numa Vila Olímpica. confinados entre 4 cercas, né, paredes, seja lá o que for. E você tem muita energia ali, né, tanto canalizada para você competir com toda a pressão que aquilo exige de você, quanto para você, depois do fato, ou para algumas pessoas durante, que precisam extravasar, durante esse período de 2 semanas. Então é tanta pressão, tanta coisa. E na Vila Olímpica você tem área internacional, você tem culturas diferentes, você tem contatos. Gente O que bonita, em forma, É né? tudo, você tem de tudo. Então Dá pra se existe... apaixonar na Vila Oi? Olímpica? Dá pra se apaixonar na Vila Olímpica? Claro. Eu me apaixono pela TV, Por que imagina se eu não? tivesse na Vila Olímpica. Sem dúvida Eu que sou nenhuma. homem engravidar. A minha esposa é espanhola e nadou em 2 Olha Olimpíadas aí. que eu participei. Aí. Ó, Parei. ó lá. Conheceu na Vila Olímpica. Começou ali? Não foi ali que começou. Olá, olá, eu fui o que último da fila, né? Então, na primeira Olimpíada, eu tava lá atrás, até chegar na fila, demorou uns 4 anos ali pra Só fila depois de andar. você ganhar a medalha que ela olhou pra você, né? Depois da terceira, viu? Porque Até a medalha então. não Era adiantou bronze, nada. né? Falou, ó, 3 bronzes vale um ouro. Tá bem, vem cá, Isso, querido brasileiro. começou a somar. Mais ou menos. Mas rola assim, tem muita bagunça e tem muita gente que vai lá pra bagunçar mesmo. Isso acaba atrapalhando quem for lá pra se concentrar. O profissionalismo melhorou muito isso, então tem aqueles que... Dá pra fazer de Você tudo. tava mais na ala dos concentrados ou dos Tem bagunceiros? tem 3 tipos de atleta. O que vai pra afiar o pé na jaca, que é esse que eu tava mencionando. O cara que só vai pra dar o resultado e o cara que tá no meio do caminho, que vai pra se divertir e pra dar resultado. Esse é o grande vencedor da Olimpíada, independente se ele ganhar medalha ou não. Porque o cara que só vai lá Tá rindo. pra dar resultado, Eu entendi o raciocínio. ele tá completamente maluco, ele tá muito bitolado. O cara que só vai pra enfiar o pé na jaca, ele tá atrapalhando todo mundo e o objetivo dele era ir, não estar lá e dar resultado. O azarão, cara que tá no meio- o azarão sai desse grupo aí, né? Desse que vai pra fazer a bagunça. Os mais malucos estão nesse grupo. Então nesse grupo aí. Ô, Gustavo, 2016, a gente vai dar vexame aqui no Brasil em termos de medalha e infraestrutura, não? Eu acredito que não. Eu acho que o investimento que está sendo feito, apesar que poderia... Lógico que a gente pensar, poderia ter começado 4 anos mais cedo, a gente poderia estar mais evoluído na questão dos investimentos, na infraestrutura do que está hoje. Isso aconteceu na Copa, vai acontecer nas Olimpíadas. Vai ficar pronto em cima da hora, né? Vai ficar pronto em cima da hora. Já, isso, se perguntasse antes, iria acontecer, se perguntasse a minha opinião. Só que o show vai ser bonito. Dos meus amigos estrangeiros que vieram para a Copa do Mundo, e mesmo os brasileiros que foram visitar os estádios e a competição, acharam maravilhosas todas as instalações, a recepção e tudo mais. Então o brasileiro sabe fazer festa. Vai estar tendo investimento e os parques, as infraestruturas esportivas vão ser fantásticas. Não vão ser assim suntuosas, porque nem precisa ser isso. Não é padrão China. Não vai ser padrão China. Eu acho que nem cabe mais ter padrão China. Não faz sentido ter isso. Então a piscina, por exemplo, vai ser uma piscina temporária. Eles vão construir, investir lá 250 milhões e destruir e levar embora. Só aproveitando, a gente falou, Brau, vou passar pro Só Brau. concluindo, em termos de medalha, estatisticamente está a nosso favor também o fato de que o país sede ganhar medalha. E está tendo muito investimento. Então eu acredito que vai ter mais Precisava pôr abaixo o centro de natação, o centro aquático no Rio de Janeiro, depois do Pan-Americano. A gente até falou aqui no
no programa, precisava pôr abaixo pra fazer outra? Ou pô, a gente fica achando que existe um desperdício. Não, Maria Lenk, ele não foi posto Ele abaixo. não puseram no fim. Então, eles mas o que vão fazer com aquilo? Vamos fazer uma grande reforma naquilo? Porque o Do Maria velódromo Lenk, sim. colocaram abaixo, dizendo que já não servia mais. só o Vários velódromo. aparelhos e equipamentos que foram usados no Pan-Americano, 2007, não foi? Foi 2007. Pararam de ser usados e É a uma intenção é pena que aquilo isso continuasse para que aconteceu. Teve houvesse vários a formação de atletas. Vários né? equipamentos, duas coisas. Um que não foram utilizados e que tiveram que ser descontinuados. E outros que foram feitos precisam de boas reformas. Reformas teria que ser feito de qualquer jeito. Acho que a grande expectativa do Maria Lenk é que pudesse receber a natação. E acho que isso nunca foi muito o plano do Maria Lenk, porque uma piscina para a Olimpíada precisa de 15, 18 mil pessoas. Maria Lenk tem 5 mil na arquibancada. Pequeno. Então, é muito pequeno. Então, o Maria Lenk ele vai ter o polo aquático, salto ornamental, se não me engano, e nado sincronizado. Então, alguma coisa. Então ele vai ser utilizado. Agora a piscina olímpica, o parque olímpico, a parque aquático olímpico, ele vai ser construído, depois ele vai ser colocado abaixo. As dúvidas da nossa audiência, na verdade, não é nem a respeito da infraestrutura dos estádios em que vão receber. Vai ser se vai ter água pra fazer isso tudo. Se pra nadar, pra fazer salto ornamental, que vai todo mundo pular lá de cima e não vai ter água embaixo. Vão cair o quê? Aonde? No azulejo. Ali onde é o parque aquático da Olimpíada, tá do lado de um lago ali, então puxa Tem um ali. manancial né, e ali. vai. Manancial. Você O pessoal com balde jogando água na piscina. Agora vai, gente, pula, Não, mas- aproveita, antes que Olha o seque. risco, viu? Gustavo, o desempenho do Brasil no Mundial de piscina curta é um reflexo. Pode ser uma coisa de, a gente tá bem e vai dar certo na Olimpíada. Ele é um indicador. Ele é um indicador intermediário, porque o grande indicador de performance do Brasil ou do mundo, por essa razão aí, é o Mundial de Piscina Longa, que vai ser agora em Kazan em 2015. Então muitas pessoas não participam do Mundial de Curta. Mas sempre foi assim. Em toda a história do Mundial de Curta, é uma competição intermediária, onde o Brasil vem dando resultados bons, mas esse foi o melhor resultado disparado do Brasil. Então é uma Tem um caso de referência. doping também, né? Teve, do João. Ó, quero falar ainda sobre essa questão do doping com você, mas eu vou te perguntar Quer agora. deixar pra próxima, é porque É. aí tem Anderson Silva junto, Que dá pra ti- misturar é tudo isso. esse negócio. Que time você torce, Gustavo? Eu Você sou São gosta, Paulo. gosta de futebol? Gosto de futebol. Sou São Paulino. São Paulino? Gente fina, Então né? vem participar com a gente agora, porque chegou a hora da nossa... Mesinha redonda. A mesinha redonda dessa segunda-feira tem como nosso convidado aqui ele, o monstro da narração esportiva, O homem mais inteligente dessa rádio. Nilson tá do meu lado, César. Olha aí, Nilson moleque César. inteligente, né? Ô, Nilson, Gás. olha aqui, ó. Hoje a gente tem um convidado especial aqui, né? Nadou pouco, não. Nadou pouco, né? Nadou pouco. Mas o assunto é futebol agora, ele vai entrar na nossa. São Paulino, como o Gustavo Poloni, tava defendendo o tricolor. Colônia é São Paulino de arquibancada. É. Vou sempre. Olha lá. Vou sempre. Vamos lá. Fui sábado no Pacaembu. Ó, nós vamos falar um pouco da geral pros estaduais no Brasil, mas Você vamos, mandar, tô aqui pra vamos responder. começar com o clássico paulista. Vai inevitável falar de quantos foram presos? Corinthians e Palmeiras. Joguinho lá e cá, truncadão, 1-0, resultado mínimo ali. Mas você tava lá narrando. O Palmeiras achou o parque infantil, né, agora, né? Achou? O Corinthians achou o parque infantil, né? Vai lá no parque pra... Bom, o Corinthians mereceu vencer, o Palmeiras ainda é um time em formação, o Corinthians é um time já formado. O triste foi a briga antes do jogo. Esse é o grande destaque desse jogo, negativo, Isso né? nós estávamos falando no nosso café no cafezinho Costa. ali, que isso aí é o Acabei de primitivismo, escrever no meu mano. blog. O cara frustra... Bonito, blog é bonito. O Acabei cara... de escrever no meu blog a desumanização do ser humano. Bicho, tô preocupado, isso é em nível mundial, cara. Nós estamos tendo uma desumanização do ser humano, sabe? Não adianta tentar consertar e você não consertar o ser humano. Isso não é Brasil, não. Isso é nível mundial. Sim. Tá? Existe uma desumanização. Os valores do ser humano estão absolutamente invertidos. Eu não consigo entender o cara pegar um pedaço de madeira com prego, tacar na tua cabeça, te matar. Por conta de uma disputa de futebol. E o hein? pior que a sociedade, tô falando em nível mundial, não é Brasil não. A sociedade tá entendendo isso como normal, virou banalidade. Entendeu? É a desumanização do ser humano. Precisamos acordar pra isso.
Eu acho que esse papo a gente começou lá no Café do Constantino e é bem isso mesmo, cara. Eu tô preocupado com isso. O cara vai lá eu por ouço todas tanto as frustrações dele. eu ouço tanta conversa fiada, tanto papo furado, tanto blá blá blá, e os caras não mexem na ferida. É essa porcaria que tá se tornando o ser humano. Nilson, sabe? essa história que foi tão falada na semana passada de torcida única no estádio e tal, você é a favor ou contra? Eu sou, desses grandes jogos, eu sou favorável à torcida única, mas também não resolve. Não, né? porque o problema Você é não fora, pensa aí que é vai longe, resolver. né? Nós tivemos essa briga da torcida do Palmeiras com a Polícia Militar. A torcida do Palmeiras com a Polícia E ontem, Militar. dentro do próprio torcida. estádio, teve torcida do Corinthians com o Corinthians brigando dentro do estádio, uma entre eles minoria. mesmo. É o que eu tô 1.800. dizendo, cara, é o que eu tô dizendo. Isso é terrível. Ah, não tem mais na Inglaterra. É verdade, porque lá tem mais Mas linha ainda tem, dura. tá? Mas tem, se você vai nos metrôs, nos arredores dos estádios na Inglaterra, você vai ver cada briga, rapaz, cada Bares, encrenca. né? Os Só bares, que né? o Gustavo sabe disso, a punição existe. Então, só tem uma forma de tentar minimizar a coisa aqui no Brasil. Fazer uma legislação específica para esses eventos de massa. E cumprir a legislação, né? Que tem fazer muita lei cumprir a lei, já feita. Não, mas uma coisa já dura, existente. Gustavo. Para todos, né? Não pode- só para o cidadão torcedor, mas do Brasil inteiro. A impunidade, ela é tá geral. no nosso país. Ela é geral, porque Isso aquilo- influencia no esporte também. Exato, é um reflexo da sociedade. Mas isso acontece no mundo. Outro dia teve uma final lá na Itália, da Copa da Itália. Teve que parar o Os parou o jogo, a polícia teve que conversar com os caras pra minimizar a violência pro jogo poder acontecer. Mas lá eles conseguem conversar. Aqui a polícia já joga direto a bomba e pergunta depois. Você sabe quem era o chefe de uma das torcidas? Quem era? Era um cara que tava em cana, porque a camisa do cara em cana na Itália é identificado, o cara tem que usar aquela camisa. Ele era É do Flamengo a camisa. Era um chefe do cara que tava em cana, e o cara ele ia conversar com a polícia pra poder o jogo acontecer. Tem cabimento um negócio desse, cara? ridículo. É ridículo. Mas vamos cair pro futebol olha lá. Vai 1-0, resultadinho magro, expulsão do Cássio, merecida na minha opinião, não sei o que você achou, porque ele já tava provocando Achei o juiz. merecida também, tô contigo. No lance da expulsão em si, até que ficou parecendo pela imagem que ele não viu mesmo a bola que tava do Conversa lado mole dele. pra boi dormir. Mas eu vi. Ele deu uma espiadinha com o Você acha que ele Rabizói. deu uma Ele espiadinha? deu uma espiadinha com o Rabizói e veio com essa conversa. É que o mole. conjunto da obra fez com que ele fosse expulso mesmo. Não, ele foi bobamente. Passar rapidamente pro São Paulo, venceu a última pro São Paulinos 4-2, aqui. né? Foi Não, 4 ganhamos de 2 a 2 a 0. 0 no Pacaembu contra o 15 de Piracicaba. Bom, mas também, né, gente? O time gol- do o gol Quartarolo. Atrasado aqui. O gol do Outra Fábio- semana. O Gustavo pulou o jogo. Pulou esse. O gol do Teve Fabiano. jogo esse fim de semana? Teve. Um gol do Fabiano, um gol do Rogério Ceni de pênalti. É verdade. Mas um jogo bem fraquinho, na verdade, não foi muito bom. Eu tava lá e o 15 Tava até na que galera? Tava, o 15 deu até uma pressionada no São Paulo em determinado momento ali. O Poloni poucos sabem, mas ele vai pro jogo pra brigar. Ele adora brigar depois. tenho cara de- Polônia da Olha a paz. cara dele de quem vai. Hooligan, né? Olha, Eu tenho taco cara de na mão, hooligan. taco Dá de pra dar peito uma na mão. rodada, Brasilzão? Alguma dos estaduais? Nilson, o que você pode dizer pra gente? Algum destaque O aí? estadual é sempre uma preparação, cara. É uma preparação pro Campeonato Brasileiro. Os estaduais. Essa história de que não tem importância, pergunta pro cara lá no Nordeste se o Campeonato de Pernambuco tem importância ou não. Pô, claro que tem. Pergunta pro cara lá de Fortaleza se o Campeonato de Fortaleza tem importância. Claro que tem importância. Jogador de bola, o Gustavo, vou disputar uma medalha que não tem uma repercussão tão grande. Pergunta se ele não nada da mesma sul-americano, forma. pronto. Pergunta se ele não vai nadar Pergunta. da mesma forma. Vai nadar da mesma Campeonato forma, brasileiro, Gustavo? nada da mesma Pode, forma. talvez não. Olimpíada. Mas se for Olimpíada, sim. Nas Atleta competições- a odeia perder. Odeia perder. Na Odeia. preparação, você vai entrar do lado de um cara, você tá em preparação para um jogo, você não vai querer perder. Você pode não estar na sua melhor forma para participar, que deve ser o caso dos grandes clubes aí. Você pega um clube menor ou pega um clube que dá importância tanto pro campeonato estadual, que pros grandes é uma competição difícil aí a hora que o cara vai lá, talvez ele não tá no mesmo pique que ele tá durante o Campeonato Brasileiro, mas ele não quer perder de jeito nenhum. Não quer perder. Olha aí, essa é a nossa mesinha redonda. Obrigado, Nilson, pela participação. Volte mais vezes, Ó, hein? volta a hora que você mandar, tá bom? Um abraço. Agora 10h32, horário de Brasília. Então vamos voltar aqui, ouvindo umas sonoras. As pessoas estão mandando pra gente aqui sugestões de nomes para aquele revezamento da tocha olímpica. O Gustavo Borges está com a gente aqui, já falou dos filhos, do Obama, falou. E vamos ver o que a nossa audiência
tá falando. Quem que eles querem no revezamento da tocha olímpica? Vamos ouvir. Bom dia, galera do Morning Show. Aqui quem tá falando é o Johnny Stewart, de Areia Branca, Sergipe. Bom, quem deveria estar nesse revezamento da tocha era todos vocês aí dessa bancada. Olha! Polônia não vai aguentar correr, eu acho. Vai, Eu não tenho vai. joelho Você mesmo. não tá em forma, Se fosse Polônia. nadando, eu poderia. Tá preparada. Simone, dá uma força Bota pra... eu. Bota. Eu tenho 2 sugestões pro nome. Ih, vamos Tenho ver. Enesita Barroso Eita. e tenho Tiririca. Eu sou a Larissa de Paulínia. A Beijo. Nesita Barroso tem 89 anos. Ela vai dar 2 passos e vai dar cair. 2 passinhos. Bom dia, pessoal. Eu acho que para carregar a tocha no Rio de Janeiro tinha que ser o Marcelo D2, né? Não tem outra pessoa melhor para carregar a tocha. acostumado João de São Paulo. Segura uma tocha como ninguém. Não, segura uma... O problema é que a tocha não ia chegar, né, no destino. Ele ia, né, queimar a tocha, né, no meio do percurso. É a última ponta. O que você tá insinuando, Edgar? Ele ia queimar Você acha a que ele ia tocha. fumar a tocha, é Ele ia dar isso? uma fumada na Ele não ia tocha. passar a tocha. Vamos lá, então. Simone Manoc tá com a gente aqui, a nossa garota do tempo. Pode tietar, viu, Simone? emocionada, viu, Ela é Gustavo? atleta, viu, Gustavo? Ó, sabe, eu quero falar uma coisa aqui rapidamente. Eu tô emocionada porque é o seguinte, eu tenho o privilégio de ser de uma geração dos quase 40. Ah. Fala baixo. É porque ela já tem Ela 80, ela gente. tá entre aquelas tá que você... Tô naquela Na fase. flor da idade. Mas a verdade é que, assim, que tinha como ídolos os caras do esporte. Então, assim, eu gostava de vocês, entendeu? Eu gostava do esporte, eu amava, eu seguia vocês, entendeu? Eu descobri quando você casou, quando você teve filho. Stalker! Ela é stalker! É, mas eu não era essas Maria Chuteira, Maria Nadador, nada disso. Eu Maria amava Sunga. Era Maria... Maria Sunga! Ou Maria Nadadeira, né? Caramba! Não, eu Maria queria, Pé de Passo. eu queria estar perto, saber deles. Era uma admiração que eu não vejo hoje essa moçada ter, infelizmente, por mil motivos, né? É Calvin Harris, Martin Garrix, essas coisas. Exatamente. E outra coisa, hoje com esse negócio de Instagram e blá blá blá, o pessoal tem acesso aos ídolos, né? Na nossa época era uma ralação, entendeu? A gente ia atrás, vendia o passe de ônibus pra ter um dinheirinho ali pra gente fazer nossas coisinhas, entendeu? Era uma ralação. Então eu tô muito emocionada, tô tremendo. Eu vou falar rápido sobre o tempo, entendeu? E depois eu vou tirar uma foto. Fazemos um selfie. Era da época que mandava um bip pro atleta. E olha lá. Sinal de fumaça. Mandei um bip, Não, a meu. gente queria descobrir o telefone da casa, era ridículo. Era pra passar não tinha trote, celular. ridículo. Vamos lá Bom, pro vamos tempo, lá. Simone. O que acontece no Brasilzão? Olha, a gente tem agora no sudeste do Brasil cara de verão, viu, Edgar? Depois daquela semana carrancuda, semana passada, que foi muito boa, inclusive, né? Pra Sim. encher reservatórios, enfim. Agora chuva, que aquela chuva durante o dia todo deu uma trégua. A gente tem mais a cara do verão. Sol e calor e pancadas de chuva no fim da Fim do tarde. dia. Hoje, desde cedo, o sol brilhando, então 32 graus de máxima aqui em São Paulo. No sul também, tempo seco, mais seco ainda do que o sudeste, então não é em todo lugar que vai chover lá no sul. Centro-oeste tem sim risco para temporais, mais nebulosidade por lá. E a boa notícia daqui de São Paulo, o nível do Cantareira subiu, mesmo sem chuva. Olha aí. Isso é Que uma milagre. coisa, Que milagre. De onde fantástica, veio a Olha, água? Gente, 5,7 foi para 5,9, então olha lá, estamos progredindo no Cantareira, hein? Estamos de vento em popa. Né? Não, mas é bom continuar economizando água, gente. Não vamos lembrar isso. Não dá pra gente se animar muito, mas pelo menos esse é uma boa notícia. Todo mundo sem banho até aqui sábado. De São Paulo. Olha, eu quero saber do Caio Márcio e do Bruno Fratos. Posso? Ó, Depois. pode. Deixar uma perguntinha aí dos Peraí, nadadores? Ah, Caio- sim. Caio Não, Márcio. Eu quero ele saber pode do- perguntar, já aproveita. Então, Agora. quero saber do Caio. O Caio Márcio, ele anunciou o retorno dele, né? Sério? Quando? É, anunciou Olha, sim. era quero a saber. Simone Conta dando... isso. Olha, Quando aconteceu Ai, isso? gente, que Olha, legal. se Ah, não sentiu. sei, depois eu dou detalhes. Eu quero saber de você, ou o que você... O Bruno a expecta- Fratos tá bem firme lá, treinando, tudo. Pô, Tem boa expectativa pro Rio. Então. Tem, boa. Foi quarto lugar na última Olimpíada e com certeza vai estar ali brigando por um pódio, né? E o nadador de 50 livre você pode pegar de primeiro a 16º, assim, tem esse range ali que você pode disputar. Um errinho na saída ou na chegada 2, 3 décimos que bota você no ouro ou bota você na semifinal, fora da final. Então, mas tão bem. Caio Márcio é novidade pra mim, não tava sabendo não. Você tá mais informada do que eu. Olha aí. Uma salva de, Aquela stalker uma de salva de palmas pra atleta. Simone Você Manoc. conhece, hein? Muito bem, senhor. Obrigada, hein? Bom, vamos lá. O Gustavo tá com a gente aqui, a gente já vai finalizando a nossa conversa, mas teremos a metralhadora giratória. Nossa, o que é isso? Fique tranquilo, ela tira flores, atira Aquela rosa. coisa de bate-pronto, assim? Bate-pronto, sem pensar. Mas eu queria pontuar com você aqui, antes da gente entrar na metralhadora, a questão do doping aí, né? Na natação, como você via isso acontecer? Se você teve alguma experiência com isso durante toda a sua carreira, com seus colegas, seus competidores, seus adversários na
piscina, frente ao que aconteceu agora com o Anderson, nosso lutador, né? Que foi pego no exame, tem uma questão polêmica toda envolvendo ética. E como é que você viveu com isso e se você teve alguma experiência nessa questão do doping durante a tua trajetória, Gustavo? Durante a minha vida como esportista e hoje acompanhando, até antes da minha carreira como esportista nativa, alto rendimento, a história que mais marcou pra mim foi a do Ben Johnson, né, em 88. Nossa. Eu tinha 15 anos de idade, acordei 3 horas da manhã, como muitos fizeram, pra assistir o cara correr, fazer aquele espetáculo, depois ser pego com nandrolona, se eu não me engano. Então, A coxa dele era do tamanho do meu tronco. Né? então a história do doping sempre existiu, sempre vai existir. Por isso que tem o antidoping. O antidoping ele vem depois do doping. E muitas substâncias que hoje estão na lista do doping, antes até não eram. Né? Então, um Neosaldina que você toma hoje, um remédio para resfriado, um negócio que você põe no nariz, se você utiliza isso em competição, ele tem uma substância que pode caracterizar como doping, porque ela está presente em outros estimulantes. No caso do diurético também. Né? O diurético, para que ele serve? Para que você dilua aquilo que você possa estar tomando. Então, tudo isso... Para você esconder, né? Um possível doping. Isso. Ele em si não te dá uma performance, mas ele pode mascarar um outro. Então, você pode tomar alguma coisa pesada, toma o diurético e na hora de fazer o doping você não é pego. Mas é muito triste esses casos e no doping funciona assim, você é culpado porque tem uma substância dentro do seu corpo. Cabe a você fazer a sua defesa. Se eu vou acreditar ou não é outro problema. Então pode haver a intenção ou pode não ter havido a intenção. Isso é muito difícil de julgar. Então no caso do João Gomes, que está agora, ele disse que não houve a intenção. O caso do Anderson Silva ainda não está um pouco nebuloso ali, a gente não sabe, né? Mas ele no caso ali também, né? Então, depende do esteroide que está ali, né? Depende da ótica de quem vai fazer a defesa ou quem está fazendo a acusação. No caso, o exame que causou ali e que acusou o doping, né? Mas justamente pelo que você falou de muitos elementos estarem contidos em fórmulas de medicamentos que servem para recuperação, inclusive, que foi o caso do Anderson. Nesse caso do alto rendimento, o que os atletas fazem, eles manipulam em laboratórios. Então você tem lá uma mesa onde você está manipulando alguma coisa que seja para o seu uso, BCAA, que é aminoácido, coisa assim, aí o cara limpa aquela mesa, bota furosemida, por exemplo, que é que é um diurético, que até a mulherada aí, até eu fui olhar em casa outro dia, tinha lá um furosemida, e falei, como é que isso vai aparecer? Você conhece, como é que isso vai aparecer aqui? Já Perguntei pra minha tomei esse esposa, trem, por que passei você tá mal. tomando furosemida? Pra que isso é? É diurético. É diurético, é comum até, um remédio comum, só que é um diurético. Então, a hora que você pega um diurético, na mesa você manipula, depois você manipula de novo outra coisa ali em cima, pode ter resquício. Então, isso você toma um aminoácido que foi manipulado na mesma mesa que um diurético, pode estar no seu Mas organismo. aí você não escolheu o laboratório errado também? Porque Aí tem tudo isso, né? tem laboratório que Mas é a feito defesa Vai sempre alegar vai, isso, né? vai alegar que você que foi manipulado e o laboratório sempre vai ter a defesa que ele faz a limpeza correta da manipulação. Mas hoje, atleta profissional tem um séquito ali de pessoas trabalhando pra eles pra evitar esse tipo de coisa. Pra olhar por isso, né? Tem, mas não é a prova de erro completo, né? Ó. Então É um jogo. você tem que ter a noção do que acontece, do que está acontecendo, você tem que se proteger. E a culpa sempre vai recair sobre o atleta, não tem como. Então você tem que se preocupar e tem que estar todo momento ali. Vamos lá, ligado. pra gente não encerrar o papo com esse assunto, Brasil nas Olimpíadas. E aí, qual é o seu prognóstico? Você acha que a gente vai fazer... Vamos falar só de natação, tem muita coisa, né? A gente vai fazer bonito? Eu acho que vai. Ou a gente vai pagar um mico ali? Não vão pagar mico. Se na Copa do Mundo, que teve toda aquela demora, aquela coisa, a gente não pagou mico. Até eu assisti uma boa parte. No campo, sim. Oi? No campo, sim. Nossa, no Não tô falando do campo. No Tô falando da resultado, festa. sim. Não, tô falando da festa. Eu acho que o resultado é muito maior do que a gente mostrou em campo. Acho que em campo refletiu o cenário do nosso esporte, de futebol. Talvez um 4-1 seria mais bonito, um 3-1 seria o suficiente, 3-0. Mas nós não vamos tomar de 7-1 na natação. Não, acho que não. A gente vai ter, tem boas chances aí. A minha previsão é assim, mais conservadora uma medalha e mais otimista 4 a 5 medalhas. Boa, chegou a hora, Gustavo, tá preparado? Metralhadora, vamos lá. Metralhadora. Atlanta ou Sydney? Atlanta. O lado ruim de competir uma Olimpíada é... Pressão. Vinícius ou Tom? Tom. Jogos Olímpicos ou Jogos Pan-Americanos? Olímpico, sempre. Pra ser medalha de ouro é preciso... Dedicação. Thiago Pereira ou César Cielo? Olha que... Thiago. Natação é... Natação é tudo. Cachorrinho ou borboleta? Nossa, borboletinha?
É, o cachorrinho. Cloro ou ozônio? Cloro. Se pudesse, eu revezaria com... É o cloro ozônio aqui. Como é que é? Se pudesse, eu revezaria com... Se pudesse, eu revezaria com o cara da tocha, com o Obama. Barbeador com lâmina ou cera quente? Com a lâmina sempre. Pele de tubarão nunca, então. Aí, tá bom. Teve umas aí que me desconcertaram, viu? Ah, você foi fã. A do cloro e ozônio você achou estranho ali, né? Cloro é ruim, fica com esse que o cheiro. cloro? O ozônio é maravilhoso. Rapidinho, toda piscina comercial precisa de cloro. Então, o tratamento com ozônio, ele vai ter um mínimo de cloro naquela piscina. Sim. Então, não tem como. Sal grosso, você vai Não tem um sal tratamento grosso. de sal também? Não existe, mas também o sal, ozônio, ultravioleta, tem umas 5... Sempre vai ter mas cloro. em piscinas comerciais, a piscina de competição, sempre vai ter cloro, porque é lei. É lei, né? Olha aí. Entendi. Gustavo Agora- Borges, você quer completar? Não era isso mesmo. Muito obrigado pela tua Ozônio, participação cloro. aqui no Morning Show. Aqui o nosso atleta campeão, Gustavo Borges, conversando nessa manhã de Fantástico, segunda-feira com a gente. Obrigado, viu, Gustavo? Obrigado a vocês pelo convite e parabéns aí pelo programa. Valeu, um grande abraço pra Obrigado. você. Agora 10 horas e 51 minutos, o horário é de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show aqui pela Rede Jovem Pan, agora recebendo a nossa musa da economia, Denise Campos de Toledo. Bom dia. Tudo bem, Denise? Olha aí, inflação atingiu o maior nível. É isso aí, 12 anos, nunca tivemos uma inflação tão alta no período, Denise. Conta pra gente essa história. Estamos todo Pior mundo é que ferrado. piorando ainda. Todo mundo tá sentindo isso, né, Edgar? Um ouvinte até já reclamou no Twitter que eu fiz a chamada lá, ele falou 12 meses. Não, são 12 anos mesmo. Desde fevereiro de 2003 não tínhamos uma inflação tão alta quanto a que foi registrada agora no mês de janeiro. A inflação subiu 1,24, só para ele ter uma referência aí, em fevereiro de 2003 tinha sido 1,57. Todos subiram, né, Edgar? A alimentação mais cara, o tarifaço tá pegando muito, aumento de energia, aumento de transportes, imposto encarecendo combustíveis, e aí Custo da vai eleição. repassando. É o custo da eleição. Não, é o custo da ineficiência com que a economia foi administrada nos anos anteriores e agora eles têm que fazer esse ajuste. Na verdade, há necessidade disso para colocar a casa em ordem. Só que em alguns casos tem exagero. Por exemplo, se fala agora de corrigir aquela bandeira vermelha em 80%. Então a conta de luz vai ficar muito mais cara. É uma questão de economizar não só para tentar evitar um racionamento para valer mesmo, para colaborar no sentido de evitar um problema maior para o país, mas tem a questão do bolso mesmo, do orçamento das famílias, tudo subindo muito, e hoje saiu a média da projeção do mercado financeiro, que agora já prevê uma inflação de 7,15% para este ano. Então está subindo por conta disso. O governo vai anunciando mais coisa, né? Esse tarifaço da semana passada, até especialistas da área estão achando exagerado. Sabe, essa correção da bandeira, e aí tem repasse de empréstimo que eles fizeram no setor, aí tem correção da Eletropaulo adicional aqui em São Paulo, então é muita coisa subindo, né? E vai realimentando a inflação, porque aí você tem preços que sobem com base na inflação média, então vai sendo repassado, você entra num ciclo muito complicado. Vai parar. Por quê? Vai parar em algum momento, primeiro porque passa essa correção de tarifas, né? O governo para o ajuste e a demanda deve cair, porque sobra menos dinheiro no fim do mês, o que você faz? Você deixa de consumir. Se você não consome, aí o comerciante, o prestador de serviço, eles são forçados a baixar preço. Né? Porque aí não tem jeito, senão perde demanda. Agora tem um certo limite, porque as empresas também estão pagando mais caro energia, também vão pagar adicional sobre o uso de água. No caso de muitas empresas, não tem muito como economizar, quem utiliza muita água, por exemplo. Então, ou vai ter que usar caminhão-pipa, restaurante já está fazendo isso, e o custo é elevado. Né? Então, você tem todo um processo na economia Algo que é de muito um caminhão, desfavorável. acho que um caminhão médio, R$300. Um caminhão 300 pra- a 600 reais, a dependendo do 600, local, porque a dependendo. demanda cresceu muito, até para você comprar os garrafões de água já está muito caro, porque aumentou demais a demanda, as pessoas querem ter estoque em casa. Então é uma combinação de coisas subindo e jogando a inflação lá pro alto. Só como referência, a meta do próprio governo seria 4,5%, é a meta ideal de inflação no ano. Teto já é um limite suportável, admissível, que o Banco Central não tem que dar explicações maiores. Agora, você já trabalha com mais de 7% de inflação. Isso não acontecia, eu acho que desde que começou a meta inflacionária, você não tinha uma pressão tão forte logo de início de ano. E é torcer para não vir choque agrícola, né? Porque às vezes falta chuva em algum lugar ou outro. Aqui em São Paulo a gente já tem esse problema em área produtora de verduras, de legumes.
Então é uma situação muito complicada do ponto de vista do consumidor e da economia, né? E aí pegou na popularidade do governo, claro, né? Não tem como escapar disso. Certo. Denise Campos de Toledo, obrigado pela participação aqui no Morning Show. Bom dia. Bom dia. Olha aí, ó, a gente ontem, o convidado mudando aqui da economia para televisão, Zé, prepara aí, hein? Ontem o convidado do programa Domingão do Faustão foi o apresentador Serginho Groisman, sempre muito reservado quando se trata da sua vida pessoal. O apresentador do Altas Horas surpreendeu ao revelar, o público todo, né? Surpreendeu o público ao revelar que vai ser pai de um menino aos 64 anos de idade. Ele afirmou estar muito feliz com a gravidez da sua mulher, Fernanda Molina. Né? E ainda na televisão, Zé, quer dizer que o Cake Boss, que acabou sendo, né, o grande destaque da coletiva de imprensa da TV Record, que meio que de certa forma frustrou os jornalistas que cobrem o setor porque esperavam a Xuxa, mas o fato é que o Cake Boss já está sendo formatado pela Endemol, então para entrar no ar aqui. Começa essa semana, na verdade assim, a contratação do Cake Boss foi tudo muito rápido, né? Ele estava lá lá nos Estados Unidos, numa feira de produtos de televisão, o pessoal da Endemol Brasil chegou e falou, olha, você vai lançar lá, que tal a gente... Houve aquela primeira conversa, gostei da ideia, vamos fazer um projeto no Brasil. O diretor da Record, o Paulo Franco, estava ali, ouviu a conversa, já falou, não, então esse cara tem que estar com a gente. Em menos de 15 dias, o tempo todo durou, assim, da 15, no máximo 20 dias, entre a primeira conversa da Endemol Brasil com o Cake, depois com a Record e o anúncio. Foi um negócio muito rápido, então não há ainda um formato. Você acha que a contratação veio, quer dizer, o formato é bom, formato vencedor e tal, mas você acha que a contratação aconteceu mais em cima do personagem mais em cima do personagem que do formato e da ideia, porque assim, ó, vamos fazer um projeto juntos, sabe? Eu encontro você e digo, você vai investir lá na minha cidade natal, eu vou fazer um programa lá de TV com você. Teve a ideia, vamos lá, vamos fazer, pronto. E a partir de agora, tem mais ou menos uma ideia do que vai ser o formato. E a partir de agora, Marcelo Braga, que é o diretor da Endemol Brasil. E foi parceiro do Paulo Franco. E foi parceiro do Paulo Franco, Fox, né? na Fox, enfim. Ele senta agora com a equipe brasileira, começa a desenhar e tem até o finalzinho do primeiro semestre para entregar o projeto inteiro. Legal. Junto disso, tem a Xuxa, né, que é só ela vai, dar não o vai, sinal. vai, não vai? Vai, não vai, mas na hora que ela der o sinal, o pessoal da Ellen vem pra cá para ser consultor, para formatar o programa dela aqui no Brasil. Inclusive, assim, os roteiristas brasileiros que forem contratados, os produtores, terão que seguir o padrão norte-americano. Boa. Agora, 11 horas em ponto, horário de Brasília. Vamos lá, Morning Show agora, abrindo espaço para o Grammy, a premiação mais importante da música. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui o Felipe Cruz, né? Que ele é o criador e editor do Papel Pop. E aí, Felipe, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Olha só, o que vale destacar dessa premiação aí? Você ficou até às 4 da manhã. 6h15 da manhã. Quando tem premiação, a gente trabalha bastante. Tá viradaço. Então. Veio aqui pro Morning pra comentar aqui em primeira mão pra gente o que vale ser destacado desse Grammy. Então, a grande noite foi do Sam Smith, com certeza. Virou uma tradição já no Grammy deles trazerem um artista britânico de soul music pra trazer música boa pros Estados Unidos. Ano passado foi a Adele, que levou todos os prêmios. Dessa vez foi o Sam Smith. E achei até engraçado que ele ganhou tanto prêmio que da última vez que ele ganhou ele já não sabia mais o que dizer. E ele meio que repetiu o discurso da Adele, sabe? Da desilusão amorosa. Ele agradeceu o cara que quebrou o coração dele. Lembro. Mas pelo menos ele ganhou 4 Grammys. E a Adele disse a mesma coisa ano passado. Foi basicamente o mesmo discurso. Ele já devia Não deixa de ser verdade, né? Isso acontece pé muito. Faz bem, Os dois pé fizeram... na bunda rende, né? Rende. Grammy, rende. No caso tudo. dele, alguns milhões, né? Por falar em bunda, teve bunda no Grammy também. Teve. A da Madonna, e levantada ainda, né? A Madonna foi Madonna ontem. Ela fez questão no tapete vermelho, deu uma levantadinha na bunda, que foi totalmente ensaiada. Eu queria o comentário das meninas dessa foto. Ela tem 85 anos, tudo bem. Tá valendo. É uma espécie de tipóia de bunda, é isso? Foi ótimo, é uma dica até, né? Não é uma Fica a tipóia? dica, gente. É um elástico que levanta o bumbum, fica a dica, né? Eu achei nada muito original, porque ela fez esse visual meio toureira, meio... Lá na época do... Como é que chama aquela música? Laisla Bonita? Do Laisla Bonita, mas é bom daquela retomar, lá, né? aquela que ela tá apaixonada por um cara que é toureiro. Sim. E ela Take fica a bow. chovendo. Take a bow. Então acho que tá meio repetido.
Mas é como eu falei, 85 anos tá bem, a bunda tá boa. Eu gostei ainda. bastante da apresentação dela, porque eu fiquei assim, teve outras divas pop na noite também, como Katy Perry, Beyoncé, Ariana Grande, e todas elas cantaram música lenta, música evangélica, gospel. A Madonna foi a única que pôs um show mesmo de artista pop, como a gente tá acostumado a ver nas premiações. O resto foi meio dormindo, assim, Aliás, né? eu vi... Lady Gaga tava uma Lady cantando Gaga com o Tony cantando Bennett. jazz, todo mundo fazendo música pra tiozinho, a Madonna foi a única que fez música pra Eu galera. ouvi falar que essas bandas mais antigas, quem foi tocar esses... Foi o que foi legal, o resto, artista novo não rendeu, assim. Pois é. Os antigos foram super bem no show. Uhum. É isso mesmo? Porque eu não assisti o... Mas e essa abertura com AC/DC? Quem foi o responsável por isso? Não dá pra entender. Mas diz que eles foram benzão no show. Não? Mais ou menos. ou E menos. também, gente, A foi o Lady primeiro Gaga show, as pessoas estavam, tipo, oi, sabe? Tipo, acho que não era a hora ali. Não foi o momento abrir com ele. Mas, ó, desculpa. Ficou esquisito, na verdade. Desculpa, só pra fechar o assunto Madonna, que me chamou a atenção, eu assistindo junto com a molecadinha, os filhos menores e tal, e as pessoas perguntando. Quem alguns... é essa, papai? Não, quem é? Por que ela Eles fez têm esse 19 sucesso anos. que ela fez? Né? Não, as mais novas não. Tem 14. As mais novas têm 14 e conhecem a Madonna, mas não sabem da trajetória dela, que vem desde os anos 80 e tal. E elas me perguntaram, mas por que ela foi, assim, importante e tal? Eu falei, porque ela transgredia alguns valores, ela colocava algumas questões para serem refletidas ali, né, na sua arte, na maneira de abordar a música e tal. Coisa que dificilmente você vê nessas divinhas pop aí do momento, Taylor Swift, Ariana Grande, né? E aí elas começaram a olhar com outros olhos. Eu falei assim, certo, olha, aí começaram a olhar a performance da Madonna de outra maneira. É curioso isso. A provocação de sexo e religião tá aí também nessa música, né? Ela tá falando de amor, mas ela também tá falando de religião, de sexo e de dominação, de tudo. A Madonna, ela faz isso como... Ela basicamente criou isso, né? Sim. E outras tantas vieram atrás, né? De Britney, de, enfim, Christina Aguilera, né? Hoje dia você vê a Lady Gaga ecoando umas falas e umas atitudes que a gente já viu na Madonna por muito tempo, né? Sim. Bola pra frente, e aí? Vamos lá. Kanye West, vamos falar de Kanye West, que quase invadiu o palco de novo. Maravilhoso. O mais engraçado foi que eu pensei que ele tava de bom humor ontem. Ele deu uma entrevista falando que tava muito feliz, você pode ver pela minha cara, e fez uma cara super séria pro entrevistado, sabe? Então ele tava bem humorado e ele quase invadiu o palco quando o Prince foi entregar o prêmio de melhor álbum do ano. O Kanye West brincou, porque foi o Beck que ganhou, ele obviamente ia defender a Beyoncé de novo, então ele fingiu que invadiu o palco. Então pegadinha, né? Engraçado. Não chegou a falar nada. Mas ele falou, depois ele deu uma entrevista, ele queria mesmo invadir o palco e ele tava sério. Ele falou que se o Grammy não respeitar os artistas de verdade, a gente vai parar de vir no Grammy. Falou que o Beck não merecia ganhar, que o Grammy babaca vai falar isso. Pois é, que o Grammy não respeita a arte de verdade, que artistas de verdade como nós não vamos deixar de vir ao Grammy se essa palhaçada não acabar. Então, ele é meio ditador, né? Tipo, se não ganhar o cara que o Kanye West, ou a pessoa que o Kanye West quer, não vai ganhar. Isso, ele é louco. Não, ele gosta de causar. É tradição do Kanye West causar. Ele mala, é chato. Não, e a apresentação dele foi bem meia boca também, né? Eu gostei muito dele com a Rihanna. Eu também achei ruim. Aquela do foco de luz. Achei chata a apresentação. Pretencioso. Mas tem uma tendência também, né? Você vê 3 ícones do R&B, do rap americano ali, o LL Cool J, o Kanye West e o próprio Jay-Z, que na presença ali, só a presença dele ao lado da Beyoncé já leva Tinha uma presença forte ali na primeira fila, Jay-Z com a Beyoncé, o Paul McCartney do lado da Madonna, você fica... Era uma presença de peso ali. Aliás, Paul McCartney, que desperdício naquela música, né? Fazendo backing vocal pra Rihanna e pro Kanye West. Pois é. Poxa vida. Vamos falar em Rihanna. Sacanagem. A Rihanna foi um dos memes da noite, gente. Ela foi de Pra quem algodão doce, gosta- né? Mas isso aí... Na verdade, ela usou um estilista que é super bacana, novo, que é o Giambattista Valli, que tá, bombando. Só que, cara, o vestido mais errado do universo. Ela não Ela foi cabia de na bolo, viu, Edgar? Você conhece a boneca Barbie? Na internet Bolos tem uma da piada Barbie. muito boa com o vestido da Rihanna. Foi ruim o vestido dela? E ela chegou nos últimos 4 segundos, o cabelo dela tava zoado. É que não deu tempo nem de tirar uma foto oficial. Tinha um negócio assim voando. Aí, eu cheguei. Aí todo mundo, o quê?
A gente esperou você. Olha, o tapete vermelho inteiro e você chegou assim. O tamanho do vestido dela. Não, ela o tamanho cabia do na vestido cadeira. não me impressiona mesmo. O que me impressiona sempre na Rihanna, embora eu ache uma mulher bonita e tal, é que ela tem 2 km de testa. E é uma coisa incrível você Fala olhar. assim, porque eu tenho 2 km de Eu testa também, e eu pô. uso franja Fico pra chateado. disfarçar. Ela usou Tá? 5 km de vestido pra contrabalancear. É um pra bolo. chamar mais atenção pra baixo. Foi Entendi. um truque, então, Edgar, de styling. Você descobriu. Mas teve um momento que o Obama entrou no Grammy e todo mundo ficou falando da Rihanna. Como é que foi isso, Felipe? Não, agora o Grammy, junto com a Casa Branca, eles querem falar sobre violência doméstica. Então o Obama entrou para dar um recado falando sobre violência doméstica. Depois entrou uma vítima de violência doméstica antes da Katy Perry cantar. Era a Rihanna que Era a tomou Rihanna. um pau do Chris Brown? não, Não foi era a essa. Rihanna. Ah, tá, perdi essa parte. Eu tava dormindo. Aliás, eu queria que a câmera mostrasse o Chris Brown nessa hora. Nessa hora sabe? ia ter sido Porque maravilhoso. Mostra o Chris Brown, mostra o Chris Brown. Mas não, evitaram o constrangimento ali, não. Não sei se evitaram, né? Mas agora você imagina, no Grammy entra o presidente dos Estados Unidos, se você votou ou não nele, as pessoas respeitam. Imagina se aqui em qualquer premiação no Brasil entrasse a Dilma. Nossa, Como é que coitada. não ia ser a confusão? Nossa senhora. Ia rolar Aqui não tem violência. respeito nenhum, né? Por nada. É uma zona esse país. Bom, o E que a gente mais? nem tem o Kanye West. A gaita tava na moda ontem, né? Você viu a apresentação com a Annie Lennox com Rosie, falando que Take Me to Church, e ela fingiu que tava fazendo uma gaita com a boca. Achei meio estranho aquilo ali. Não, discordo. Não foi um fingimento que ela tava com uma gaita. Ela usou ela usou como uma técnica pra vocal ali. Ela Pra simulou fazer um uma som gaita. diferente. Sim, ela usou as mãos como um gaitista Eu acho usa. ela perfeita, Eu Edgar. adoro a Annie Pra mim Lennox. foi a melhor apresentação da noite. Foi ótimo. Sem firula e cantando mesmo, de Ela- verdade. ela ali. arregaça, Sem ela- adereços Ela é visuais. sensacional. É sensacional. Mas depois teve a gaita do Steve Wonder, que entra no finalzinho e falei, gente, essa noite é da gaita. Você falou dos artistas ali que ficaram obliterados, sei lá, enfim, eclipsados, digamos assim. Paul McCartney. Mas o Herbie Hancock também tocou com o Ed Sheeran e a cozinha era do The Roots, né? Exato. Né? Aquilo foi lindo também, né? Foi demais aquela apresentação. Aquela hora que o Ed Sheeran começa a cantar, você fala, oba, música boa no Grammy, né? Aquela Thinking Out Loud é muito boa. Eu gostei achei injustiçada a Cia, que não levou nenhum dos prêmios que ela Mas fez. foi o cabelo mais incrível, Fez uma gente. apresentação muito boa com a Kristen Wiig fazendo a dançarina lá, comediante. Achei bem legal. A Cia Já foi era com bem uma no final. peruca branca. Você vai ver ela nas fotos aí na internet. Ela levou uma bailarina mini-mi dela e ela foi de peruca branca. Esse cabelo que eu vou usar até o fim do ano aqui no Morning, que eu amei. Mini-mi. Eu achei maravilhoso esse Mini-mi. cabelo. E porque ela tem fobia de palco, Edgar, sabe? Então ela sempre inventa um jeito onde você não vê a cara dela pra cantar. Ou ela Bom. fica num canto, assim ela vai. Sim, olha, obrigado, Felipe. Mais algum destaque? Prince. O por Prince. favor. Prince O cara Rogers só- Nelson. Hoje em dia ele só entra no palco, todo mundo já levanta e começa a aplaudir, né? É o máximo. Foi assim no Globo de Ouro, foi assim no Grammy ontem. E vai ser assim aqui agora. Pode entrar, Prince! Pode entrar o nosso príncipe, ó. O nosso príncipe aqui, ó. Eu vou dar o Grammy pra esse aqui, ó. Tudo bem. É o nosso Tim Maia, que também mereceria pelo conjunto da obra, certamente. Felipe, obrigado De nada. pela participação aqui no Morning Show. Seguimos adiante. Ó, agora eu quero ouvir mudando de assunto. Antes de a gente... Poloni, vem cá. Conversa comigo o seguinte. Fala. Falamos do Grammy, falamos de assuntos pop, falamos com o nadador no dia de hoje. Mas Bom papo, inclusive. mas temos uma boa notícia com relação à ciência. Estaríamos nós, Poloni, dê-nos esse alento frente à possível cura do câncer, é isso? Pois é, Edgar, uma notícia que saiu nesse fim de semana aí na comunidade científica, que daqui 35 anos vai ser difícil ouvir falar de alguém que morreu de câncer. O estudo feito pela Universidade de Londres diz que até 2050 o câncer será totalmente evitável, principalmente pela mudança de hábitos da população e do avanço tecnológico da medicina. Ou seja, é uma combinação de tratamento mais eficaz Com e das mudança pessoas de estarem, hábito. exato, levando uma vida mais saudável e Hábitos tal. saudáveis. Exato, uma boa notícia. Olha né? aí. Diz Pelo menos que uma boa até notícia. 2030 vai ter uma explosão no número de casos de câncer. E a partir de então começa a cair até Gente, quase a gente subir. vai morrer de quê? O meu cientista querido. a Nós gente vamos vai... viver pra sempre. É, porque não é possível isso. Pode Não cabe resolver mais isso, no não planeta. Não tem mais água, não tem mais comida. As pessoas não morrem nunca mais. E aí? É verdade. Qual vai ser o fim disso? É um problema. É um mesmo. problema sério. As pessoas precisam voltar a morrer. Eu vou, Mas- vou mas- fazer, mas a vou dar o população primeiro passo, eu e mundial- Dani, As pessoas precisam voltar. Mas a população mundial ela vai crescer até um número X, que acho que é 9 bilhões. E vão querer se E matar depois, depois, a que é um partir de inferno. então,
só cai. Bom, quando o Kanye West mandar, eu me mato. Ó, eu vou falar uma coisa, a gente acha o Kanye West chato, mas se for pelo voto popular, a gente tá fazendo uma votação no Viber, perguntando se foi justo ou não o Beck ganhar como álbum do ano, e por enquanto a grande maioria preferia que a Beyoncé tivesse levado É claro, né? é só uma parte aqui, se você quiser votar, vai lá no nosso grupo do Viber, gente. Morning Phase. Agora, ó, 11h19, obrigado, Felipe, mais uma vez. O horário é de Brasília. A gente falou da história da cadelinha Mel, que ao ser transportada por uma empresa aérea acabou perdida. O assunto foi tratado também pelo Fantástico e infelizmente a Mel ainda não foi encontrada. E tem um outro caso que envolve um cachorro que está tá nos noticiários, tudo movimentando todas as redes sociais. A Paulinha conta mais pra gente agora. O que aconteceu agora, dessa vez? Então, é uma cachorrinha no Rio de Janeiro. A dona da cachorra ficou desconfiada do namorado, porque parece que a cachorrinha tinha reações estranhas quando ele chegava e tal. E ela pôs uma câmera escondida e conseguiu pegar filmado ele judiando do cachorrinho. Não quero ver. Não, a gente não vai passar o ver. filme, a gente não vai passar, mas enfim, o que aconteceu é que aí esse vídeo foi divulgado, várias celebridades se engajaram na causa e passaram a retweetar e a publicar o vídeo desse cara judiando da cachorrinha. Então, Bruno Gagliasso, Caio Castro, Graciane Barbosa, todo mundo publicou, então isso repercutiu de uma forma bem forte aí durante todo o final de semana. Descobriram a identidade do cara. Qual é a pena prevista na lei? Alguém sabe? Então, pelo que eu tô acompanhando aqui, tem uma página no Facebook que é dedicada à causa, que tem o nome do cara. Eu não sei se vem ao caso a gente falar aqui. Tem gente planejando manifesto, parece que ele é um empresário dono de um bar no Rio de Janeiro, então na frente da onde é o bar até já se pronunciou publicamente, dizendo que é completamente contra, que pode ajudar, né? da forma que for. Tem aí, Polônia. Lei 9.605/98, artigo 32. Praticar ato de abuso, maltrato, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Valeu, Polônia. Mas aí o que falam aqui é que muitas vezes acaba a pena sendo cesta básica. Transformada em multa fiança. e acaba saindo e acaba não sendo preso. O que é ridículo, né? O que é ridículo. Esse cara tem que estar na cadeia. Então, agora ele sendo descoberto quem é, né? Já foi. Parece que vai ter que ir na delegacia prestar depoimento. E esse caso, então, veio aí, ficou a conhecimento público e tá todo mundo sabendo quem é, o que ele fez. Né? E o vídeo bichinho realmente indefeso. é bem triste, gente. Nossa. E os cachorros estão bem, viu? As cachorrinhas, a dona já publicou aí um vídeo com as cachorrinhas, que tá tudo certo. Bom, menos mal, né? E aí fica essa história, né? Os animaizinhos sempre preteridos, né? Ninguém faz nada, o cachorro da menina foi perdido até hoje, não foi encontrado. O outro vai lá, é filmado, judiando do cachorro, sem motivo algum, Acho que porque quando a gente não tem motivo pra isso. a enxergar os animais como seres vivos, como seres que têm sentimentos, como não sendo objetos ou não sendo propriedade de ninguém, a gente vai começar a ter uma visão diferente das coisas e quem sabe assim cumprir as leis, né? Eu acho que tem que ter o respeito. Né? Acho que uma sociedade que não respeita os animais não pode ser chamada... Covardia desse sujeito aí, um bichinho indefeso. Tem que estar na cadeia esse crápula. Posso mudar então cadeia, esse tema? Cadeia nele. Cadeia nele. Cadeia nele, isso aí. Vamos lá, tô na hora do Grande Irmão Brasileiro. Você quer comentar o quê, Brau? Não, eu queria fazer um fato boato rapidinho. Fato boato? Mas é do Zé isso Então, aqui. quero perguntar Vai pra lá, ele. rapidamente, hein? Bate pronto, então. Então vamos lá, Zé. Eu li que o Silvio Santos ligou pra Xuxa, ficou 20 minutos com ela no telefone e quer levar ela pro SBT antes dela assinar com a Record. Fato ou boato? E aí, Zé? Olha, o que falam no SBT... Posso responder? O que falam no SBT é de que o Silvio tem o interesse, falou assim, ó, antes dela ir, já que ele vai sair da Globo, antes de ir para a Record, ouça nossa proposta ou vamos conversar. Mas ninguém confirma que houve esse telefonema. Nossa, falaram até na minutagem. Portanto, então... Eu não sei se é um fato ou se é um boato. Peguei ele no pulo hoje. Não é, o Edgar, ficou em cima do muro. Primeira Silvio vez Santos, você fica em cima do muro, Zé. Não é. Sabe por quê? Porque assim, no SBT falam disso, mas ninguém confirma. O Silvio tá nos Estados Unidos. O Silvio tem... Ela tá em Miami também, então, não tá? eu já fui testemunha... ela tá aqui no Brasil já. Eu fui testemunha já
quando a Denise Campos de Toledo foi contratada pelo SBT, o próprio Silvio ligou pra Denise. Silvio, me liga. E o fato, assim, então não há ninguém que confirme isso, mas eu não duvido. Por isso que não é que eu É um fiquei em cima fato do mais muro. ou menos. É um flato, então, Eu acho que ele foi. Conhecendo o Silvio, eu acho que ele só quis dizer, nós temos aqui a proposta, entendeu? Mas a conversa com a Record tá muito bem encaminhada. Então tudo bem, vamos aguardar. Polônia, aprendeu ou não? Putz, não. Não? Nem Ainda- a primeira frase? Caramba, ainda não. Fala sério. Eu juro por Deus. Você teve mais de um final de semana pra aprender, olha lá. Tem bloquinhos, né, de carnaval. Mentira, mentira. Vai lá, vai. Eu não sei, tô procurando O que você aqui, faria? O que você faria, vai? E você Vá, Polônia. Vamos lá, vamos chamar o Vinícius. Vamos chamar o Vinícius e ficar todo encabulado. vergonha. Vamos chamar o Vinícius Moura aí com o nosso quadro Grande Irmão Brasileiro. Olá, Vinícius. Alô, Vinícius. Olá, Edgar. Olá, Cadê amigos você, do Morning Vinícius? Show. Esquentou de vez na casa do BBB. Um brinde à harmonia da casa. De um lado, Thalita, Rafael, Angélica, Amanda, Tamires e Luan. Estão com a faca e o queijo, né? Estão com o líder, estão com o anjo, estão com ódio, estão com tudo. E do outro, Fernando, Aline, Marco, Marisa e Adriles. Pois não? Eu tô tão curiosa, quem você vai mandar amanhã pro paredão? Não, se eu quisesse falar, já tinha te falado. Correndo por fora, César segue sozinho no jogo. Só eu achei que tinha sido esquecido, mas que bom. Imagina, é impossível esquecê-lo. E depois de um dia de muitas discussões calorosas entre os brothers, No primeiro momento eu não entendi sua ironia, agora eu entendi. Tá bom, então. Só que não foi não, babaca. Tá bom, então. a formação do paredão foi mais quente ainda. Falsidade! A líder Amanda se vingou de sua desilusão amorosa e indicou Fernando direto para o paredão. Uma pessoa que coloca no colo e chora comigo, faz eu abrir o maior problema da minha vida e no dia seguinte diz que sabe a minha fraqueza e, se possível, eu poderia, na verdade não é possível, poderia usar contra mim, não é digno do meu respeito. Então, obviamente, o meu voto é no Fernando. E o carioca não engoliu as justificativas da empresária. Bom, essa história tá muito mal contada, sabe? Já Marco foi o mais votado pela casa junto com Luan. Vai, advogado do diabo! Com o empate, sobrou para Amanda decidir e ela mandou o teólogo para Berlinda. É um tipo de jogo que eu acho horrível, particularmente. Um jogo cruel, na verdade. E por falar em Marco, ele e Thalita protagonizaram o maior barraco desta edição. E ao vivo. O papo tá reto aqui. Se você não tem interesse, você caminha. Se você não tem interesse, você caminha. Eu fui escolhida pra vai levantar? Vai levantar o que? Você vai me bater? Você vai me levantar e vai querer me bater agora? Porque é cruel. Isso, xinga. Fica se fazendo. Xinga. Isso, normal. Pessoa cruel como você, isso que faz. Isso, xinga. Expõe as pessoas à humilhação. Isso mesmo. Ele é um babaca. Deus, tá, beleza. Só isso, ele se acha, porque você acha o quê? Que você tem mais conteúdo, que eu sou vazia é o seu rabo. Minha Nossa Senhora, pra amenizar esse clima hostil, só mesmo escutando o sempre divertido e entusiasmado voto de César. Primeiro, cumprimentar o povo brasileiro que nos brinda com a sua audiência. Eu voto, sigo o meu coração, sigo com independência, com imparcialidade, para ter essa liberdade de fazer as minhas próprias escolhas. Não estou em grupo. Individual, meu voto hoje vai na Aline, por um motivo simples e pessoal. Acredito que ela chegou na casa. Muito obrigado, César. De maneira sorrateira, Tá bom, César. Para que vai acabar o Morning Show. Muito obrigado, César. Uma excelente semana. É isso aí, Edgar. Um grande abraço e até mais. Jovem Pan Morning Show. Acabou, gente. Depois desse grande irmão brasileiro, nos despedimos de vocês nesta segunda-feira. O ganhador, olha, foi o João de São Paulo. Ele respondeu pra gente no Viber, o Marcelo D2, pra fazer o revezamento da tocha. Ninguém melhor que o Marcelo D2. Até a última ponta. Tchau, gente. Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show.